gente, bom dia. Nós e todos os brasileiros, inclusive brasileiros de fora do país, vivem hoje um momento triste com a morte do apresentador Gugu Liberato e, enfim, nós homens e mulheres, de modo geral, nós não estamos preparados para esse momento, para aceitar este momento com muita tranquilidade, com bastante serenidade, até com alegria, né? Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados por Deus para viver eternamente. E eu gostaria de falar isso aqui não aproveitando o momento infeliz, humanamente falando, daquela família e do nosso próprio, por que não dizer, amigo, o Liberato, porque ele era aquele que nós assistíamos, gostávamos de assistir, tinha um carisma muito grande, enfim, todo mundo sabe, todo mundo gostava dele. O Brasil inteiro gostava dele, né? Um cara muito simpático e, pelo que se vê, sempre foi uma pessoa boa. Enfim, não quero aproveitar a oportunidade infeliz, humanamente falando, do acidente que ele teve para falar aqui, mas eu acho que seria oportuno dizer, falar alguma coisa em torno disso. Eu estou aproveitando, estou tomando café e eu não vou ter tempo então de falar de novo, né? Então, por isso que eu estou aqui aproveitando o tempo do café. Enfim, então, assim, nós, homens, nunca estaremos preparados para esse momento. Nós sempre vamos sofrer com a perda de alguém que seja jovem ou que tenha 100 anos, não importa, porque a idade, ela não mata o amor no nosso coração. Mas eu gostaria de dizer que, conquanto sentimos-nos tristes, humanamente falando, Jesus, ele veio exatamente para vencer esta morte. E ele provou que ele venceu essa morte quando ele ressuscitou dos mortos. Porque se Jesus ressuscitou dos mortos, como ele mesmo disse, aquele que crê em mim nunca morrerá. E mesmo que morra, viverá eternamente. Então, como entender isso? É simples. Você vai perceber que Jesus foi morto na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, mostrando para mim, para você e para o mundo inteiro, e isso há séculos, que ele venceu a morte e que aquele que nele crê nunca morrerá, não morrerá para sempre. Então, essa é a meta, essa é a grande certeza daqueles que creem em Jesus como o seu Salvador. É o Salvador da morte. A morte morreu em Cristo. A morte morreu na cruz. Agora me lembrei de uma música de Osés de Paula, né? A morte morreu no leito da cruz. Foi lá no fundo do baú, 40 anos atrás. Enfim, então, gente, ela pode vir para qualquer um de nós a qualquer momento. O que nos resta é ter a graça de Deus e o perdão do Senhor, sabe? É o que eu disse num vídeo passado. Não temos outra saída, estamos encurralados. Só temos saída em Deus. Só temos saída
em Jesus. E eu não estou falando de igrejas, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de conhecimentos, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando que nós precisamos, estou falando de fé, de crença em Deus, em Jesus, porque nele não há morte. A morte, aquele que morre em Cristo, passa, segundo a Bíblia, da morte para a vida. Então, se Jesus ressuscitou dos mortos, a morte deixou de existir. Ele provou para nós que a morte deixou de existir quando ele ressuscitou. Ora, você não crê? Pega o exemplo de Tomé, que não cria, que não acreditava, mas Jesus se pôs diante dele alguns dias depois de ser morto e pediu e falou para Tomé: Tomé, põe aqui o seu dedo no meu lado, põe aqui o seu dedo nas marcas dos cravos. E Tomé então naquele momento creu, e Jesus falou assim: porque você está vendo, você creu, Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, acredite, em Jesus não há morte. A morte morreu em Jesus. Apenas este corpo, ele descerá ao túmulo ou a qualquer lugar, mas o que sustenta este corpo é o que a gente não vê, como uma casa que é sustentada pelo alicerce que você não vê, pelas sapatas que você não vê, mas aquela casa está de pé por causa das sapatas e dos alicerces que a sustentam. Assim também é o nosso corpo. Nós estamos de pé porque dentro de nós existe um espírito vivo que nos faz viver. E esse espírito não morre. E em Jesus nós viveremos eternamente. Ok? Não há morte. A morte morreu. Não acabou no túmulo a sua vida. O seu nome é reconhecido eternamente. Esteja certo disso. Um grande beijo, um grande abraço, felicidades, e estamos juntos nessa fé. Ok? Força. Vambora.